Olá, que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Já tem algumas semanas que nós estamos estudando ali na carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos lá em Filipos, os filipenses. E cada domingo que vem a gente vai aprendendo algumas coisinhas novas. E hoje eu quero recapitular uma passagem que você já leu várias vezes, porque você leu diariamente a carta aos Filipenses, e a gente já ouviu também aqui no domingo um trechinho da carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 3. Nós faremos a leitura do versículo 7 até o versículo 11. E eu te convido a se colocar em pé para a gente fazer essa leitura todos juntos, da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 até o 11. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Legal, até a nossa leitura. Eu queria destacar esse pedacinho aí para a gente refletir logo no início desse nosso momento de culto. Conformando-me com ele na sua morte. A carta que Paulo escreve aos Filipenses diversas vezes vem trabalhando esse assunto com a gente, de sermos parecidos com Jesus Cristo. E algumas áreas da nossa vida ainda não estão assim tão parecidas com o que Jesus Cristo é e o que Ele exige da gente. Então, você pode sentar aí no seu local e passe um tempinho em intercessão, pedindo para Deus sondar o seu coração e te mostrar quais áreas da minha vida ainda não morreram com Cristo, quais áreas da minha vida ainda não estão parecidas com o que Jesus Cristo exige de cada um de nós. Confessa a Deus o seu pecado e peça que Ele te transforme. Senhor Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, para que o Senhor transforme a nossa vida, Senhor, os nossos desejos, os nossos pensamentos, o nosso querer, Senhor, para que cada vez mais a nossa vida se assemelhe à vida de Cristo e a nossa morte também. Foi uma morte de doação completa, especialmente porque a gente sabe que Ele venceu a morte e que através dessa morte nós temos vida, e Ele é a vida, Senhor. Então que a nossa vida seja de doação para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra, Senhor, que nós nos despojemos das coisas que não condizem a isso, Senhor, e que a nossa prioridade de vida seja seguir nos Teus caminhos, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, Senhor. Abra os nossos olhos, ilumine a nossa vida, os nossos caminhos, para que a gente possa Te seguir, Senhor, da maneira que o Senhor deseja, para que a gente possa ouvir, Senhor, a Tua voz e segui-la também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós lemos ali que Paulo, ao se encontrar com Cristo, tem uma reviravolta na vida dele, tudo se transforma, e ele passa a ver o mundo de uma forma completamente diferente.
E eu te convido a se colocar em pé para a gente cantar exatamente isso, que uma vez que nós estamos com Cristo, tudo é diferente. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor, preciso deste amor. Jesus, és tudo para mim, meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Vez do início. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor, preciso deste amor. Jesus, és tudo para mim, meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Eu não sei você, mas eu tenho alguns motivos assim que me fazem lembrar com alegria do que Deus tem feito nos últimos dias. Bom, eu particularmente, nos últimos 2 domingos, tenho aprendido muito, mas aprendido bastante no domingo pela manhã. A Bruna deu uma aula fantástica semana passada em Josué 4, e hoje o Filipinho deu uma aula muito legal em Josué capítulo 5, e semana que vem eu sei que eu vou aprender mais, porque o Tiaguinho vai falar para a gente de Josué capítulo 6. A escola bíblica tem sido algo muito gostoso e de muito aprendizado para mim. Então, isso é algo que me gera gratidão no coração. E você, tem alguma coisa para agradecer a Deus? Compartilhe uma delas. Eu preciso agradecer a Deus por todo o sustento, né, que Ele dá, mesmo num período tão instável, né, não só na parte econômica, né. A gente vive, né, numa situação complicada e geral, mas Deus está sempre com a gente, sempre ao nosso lado, e a presença dele basta, né? Legal. Sustento, cuidado de Deus. Mais alguma?
A gente tem orado pelo Adilson há muito tempo, passou por uma situação super grave, perigosa, e está bem melhor de saúde, né? Milagre, graças a Deus por isso. Legal. Saber que Ele está com a gente, afasta o medo e cuida da gente. Muito legal. Mais alguma? Temos algumas aí guardadas. Você fala, não, vou guardar essa para mim, né? Mas a gente vai cantar uma música que vai te dar pelo menos alguns motivos. É um hino antigo já, mas vai te dar pelo menos alguns motivos para você agradecer a Deus. E eu te convido a cantar de todo o coração, lembrando de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que a também, pelas rosas no caminho e os espinhos que ela tem, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Amém. Legal. Achou alguns motivos? Achou alguns motivos? Que legal. Pode se assentar. E com esse coração grato diante de Deus pelo que ouvimos e pelo que cantamos também, a gente vai, sabendo que Ele tem cuidado da gente, apresentar algumas das nossas preocupações diante dEle, na certeza de que Ele ouve, que Ele cuida. Então, a gente vai ter um momento de intercessão agora, e um dos motivos que a gente vai interceder, pode passar aí, é o Summit de Encorajamento, que acontece neste sábado agora, dia 31 de outubro. A nossa igreja está participando com muitas outras igrejas, é um encontro internacional que está promovendo assim, todo mundo um pensar sobre liderança, sobre a ação da igreja no período que nós temos vivido. É um programa bem legal e a gente aqui da Aliança, eu, o Cá, e vários líderes de ministérios estão participando e você também pode participar com a gente. Acho que ainda dá tempo, né, de participar com a gente. É só dar um toque para a gente, entre em contato comigo ou com o Cá, e no sábado que vem nós estaremos aqui participando juntos, né? Nós teremos um dos locais onde reunirá pessoas para participar online desse material que está sendo preparado aí, desse Summit de Encorajamento. Então, ore por esse evento, para que muitas igrejas sejam abençoadas por ele e seja também motivada e alcance estratégias e ideias para agir nesse período tão complicado que nós estamos vivendo. Esse é um dos motivos. Outro motivo de intercessão, pelos nossos dízimos e ofertas também, agradecendo a Deus pelas contribuições que já foram feitas, pedindo que Deus dê sabedoria para a administração desses recursos, que chegue até onde precisa chegar e atenda as pessoas que precisam ser atendidas.
e também que Deus haja com misericórdia com aqueles que estão desempregados, sem receber recurso e não têm podido participar desse momento tão importante, né, que é a participação com os dízimos e com as ofertas. Ore nesse sentido. No boletim, a gente tem a atualização dos valores, depois você pode verificar lá como que anda, né, a parte da arrecadação, e também ajustar a sua oração durante a semana nesse sentido também. Então, gratidão, Deus dê sabedoria para a gestão, e também que Deus haja com misericórdia e cuide dos nossos irmãos desempregados e que não estão tendo a receita nesse período também. Pelos nossos líderes de ministérios aqui da igreja, nós temos vários ministérios em aliança e vários líderes que estão nesse período se adaptando no seu trabalho. Ore para que Deus cuide de cada um deles e também das eleições em dois sentidos. As eleições municipais, que já estão por aí, são para acontecer, que Deus cuide deste processo, e também nós estamos aí nos organizando para a eleição de presbíteros e diáconos. Então, que Deus conduza esse processo, trazendo para a gente homens que estejam com o coração alinhado com o que a palavra exige de um líder segundo a vontade de Deus. Alguns motivos, né? Então, separa um tempinho aí, se coloque diante de Deus em oração, e nós encerraremos logo mais com oração todos juntos. Vamos orar todos juntos a coleta que está sendo projetada ali? Vamos lá. Santo Deus e Pai, Tu que com mão poderosa nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o Teu reino de eterno amor, que uniu a Igreja através da graciosa ação do Santo Espírito, ajude-nos a viver nesta união de forma pura e completa, enquanto aguardamos o retorno do Seu Filho. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor K. está com a palavra.
Boa tarde. Que o Senhor esteja com cada um de vocês, tá? Nós estamos com Efésios 4. Semana passada o Rafa chegou até o versículo 1. Hoje eu leio a partir do versículo 2. E conforme eu anunciei na classe de adultos da escola dominical, a leitura vai até o versículo 3. Então é rapidinho, são 2 versículos. E um tempo atrás eu falava, quando o texto era muito longo, o sermão deveria ser curto. Hoje, o texto são 2 versículos, então, né, a gente não pode usar a regra. Então, não usarei a regra aí do inversamente proporcional. Nós caminharemos aí com texto curto e, com a graça de Deus, uma mensagem rápida também para as nossas vidas. Diz assim o texto, Paulo escrevendo: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Por falar em livro, que termina, talvez vocês tenham visto que essa Bíblia parece nova, ela é relativamente nova, né? E a tradução é um pouquinho diferente da de vocês, que é a Nova Almeida Atualizada. E essa aqui é a Bíblia de Estudo da Nova Almeida Atualizada. Então, ela ficou um pouco maior, mas a letra dela também é grande. Então, quase que eu consigo ler tranquilo daqui, vocês notaram, né? Então, a letra é grande. Depois, se você quiser conhecê-la um pouquinho, ela vai estar por aqui, entre os cultos, você pode dar uma olhada, tá bom? Mas esse pedaço da carta é muito interessante, porque Paulo está caminhando para o final da carta. E nesse final da carta, nesses 2 versículos, eu penso que ele está fazendo uma exortação pela unidade. E por que eu digo que ele está fazendo essa exortação pela unidade? Talvez você tenha uma Bíblia aí que fale, rogo a Evódia, rogo a Sintique. No meu tem peço. Ele ficou um pouquinho mais suave nessa tradução, mas a ideia é realmente que ele está fazendo um pedido intenso, um pedido urgente. E é tão intenso e tão urgente que ele poderia simplesmente ter falado, peço a Evódia e a Sintique. Ele podia ter falado assim. Mas é tão urgente e tão necessário, algo tão importante, que ele repete o verbo 2 vezes. Peço para a Evódia e peço para a Sintique. Estou pedindo para as 2. A repetição do verbo dá uma ênfase nesse clamor de Paulo pela unidade. Outro detalhe interessante é que nós lemos 2 versículos. E entre as palavras que Paulo podia ter escolhido, ele escolheu várias palavras para escrever, sendo que 5 delas começam com uma expressão que dá a ideia de unidade. Nós temos aqui com a gente tanto o Rafa quanto o Valdemir, que eu poderia perguntar para eles assim, de lata, qual é a expressão, e eles me diriam que é o sim, de sinagoga, que está ali no Sintique. O primeiro nome já, Sintique, não, o segundo, rogo a Evódia, rogo a Sintique. Sim é a ideia de união, de onde vem sinagoga, símbolo e algumas outras palavras em português que dá a ideia de união, ele usa ali no nome dela. Mas só no nome dela? Não. No outro versículo aparece 4 vezes. Por exemplo, quando ele diz ali, fiel companheiro de jugo. Companheiro de jugo é uma única palavra, que tem o jugo e o sim, que é o amigo de jugo, o que anda no mesmo jugo. O jugo é aquele elemento que põe 2 animais para trabalharem juntos. Né? E ele fala assim, você está junto comigo nesse jugo. Então, ele usa o sim ali. Outra palavra que ele tem ali, no versículo de número 3 ainda, que auxilie essas mulheres. Esse auxiliar é que coloque as 2 junto. Também tem a expressãozinha sim. Outro lugar que tem, aqui no versículo de número 3 ainda, porque elas juntos me auxiliaram. Juntos auxiliaram, trabalharam junto. E outra vez, onde que vai aparecer, será? Cooperadores, que já dá a ideia de trabalhar junto, que opera junto, que trabalha junto. Também tem a palavrinha assim. Ele joga essas palavras todas para mostrar a urgência, a necessidade de união. Ele repete 2 vezes o verbo da exortação, do
rogar, do pedir, e 5 vezes, 5 palavras ele vai colocando, ou podemos falar 4, já que uma é o nome da mulher, o Sintique. Então veja que é urgente e necessária a unidade. E esses lados mostram que ele está fazendo isso. Por que ele está fazendo isso? Porque durante toda a carta ele trabalhou com a gente a importância da unidade da comunidade. Mas aqui ele está trabalhando a unidade em 2 pessoas da comunidade. E não são 2 pessoas quaisquer. A Evódia e a Sintique, como você vai lendo no texto, foram mulheres importantes na comunidade. Mulheres que batalharam na comunidade. Mulheres que trabalharam junto com Paulo, junto com Clemente e junto com outros cooperadores. Então é tão importante a unidade delas que, e talvez estivesse sendo um pouco difícil essa unidade, que ele pede ajuda para alguém, um dos líderes da comunidade. Oh, você aí que é meu amigão de jugo, vai lá e ajuda essas 2, põe essas 2 junto, une as 2. Porque a liderança na comunidade tem que estar unida para que a comunidade caminhe também na unidade. Então, Paulo está clamando, não pela união de qualquer pessoa da comunidade, está clamando pela união de 2 líderes daquela comunidade de Filipos. E por quê? Porque através delas a comunidade também vai trabalhar em si a unidade. E como ele faz isso? Ele faz isso chamando atenção para 2 pontos, pelo menos. Um deles é que a nossa história, o que a gente já fez, os nossos registros do passado, não garantem uma caminhada legal hoje. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um pastor aqui do presbitério de Campinas, e que ele não era do presbitério de Campinas, ele era de outro lugar. E ele estava contando para mim da mocidade dele, de o que ele fez na mocidade. Nossa, foi muita coisa legal. Ele foi líder da mocidade da igreja dele, foi presidente da federação do presbitério dele, depois foi presidente da confederação do sínodo de mocidade, agitou mocidade naquela região e em todo o estado de São Paulo. No início, no interior do estado de São Paulo, isso em meados da década de 80, começo da década de 90. E ele foi colocando nomes de pessoas que eu conheci, porque a gente cruzou o caminho, né? Eu não o conhecia naquela época, mas conheci outras pessoas. E ele falou, eu gostaria tanto de encontrar fulano. Esses dias eu vi fulana passando aqui na rua e tal. Só que, felizmente, hoje esse homem, além de ser pastor, faz um pastorado muito legal, muito bonito. Trabalha de uma forma muito boa. Mas a fulana que ele viu passando pela rua, o outro que ele gostaria de encontrar, são pessoas que a gente sabe, ele e eu, estão fora da comunidade cristã. Estão fora porque, num determinado momento, tiveram alguns probleminhas de relacionamento, não souberam trabalhar isso e foram se afastando, esfriando, e hoje não produzem vida para o reino. É interessante isso. O passado deles não garante o presente legal. Eles poderiam encontrar com o pastor e contar, e rir, e se alegrar com quantas coisas que fizeram no passado. Mas daí, se a gente fosse colocar na mesa, tá, e hoje, o que cada um de nós está fazendo? O pastor, que eu conheço, teria várias coisas para listar do que ele tem feito pelo reino. Eles, infelizmente, não. Porque bobearam nessa parte da comunhão. Então, veja, Paulo fala, elas trabalharam comigo no passado, elas foram importantes no passado, mas no hoje elas não estão ajudando, no hoje elas estão atrapalhando. Então, vamos despertar, redespertar, né? Redescobrir esse relacionamento, vocês 2, você, meu amigo, vai lá e ajude as 2 se unirem, e vamos tocar a vida para frente. Outro lado interessante é que aqui você tem essa expressão, o mesmo modo de pensar, que é o que está lá em Efésios 2, versículo 5, que todos nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele pede que elas agora tenham o mesmo sentimento, ou o mesmo modo de pensar, em Jesus Cristo, que ele já havia pedido e exortado a igreja em Filipenses 2, versículo 2, por 2 vezes falando que era importante ter essa relação entre os membros da igreja. Se entre os membros é importante, na liderança mais ainda, diz Paulo.
Essa expressão vai aparecer pelo menos 9 vezes na carta. Esse jeito de pensar, jeito de agir. E uma única vez negativa, no 3:19, sermão da semana passada, aquele pessoal que só pensava no umbigo, que o Rafa estava trabalhando com a gente no final do capítulo 3. Então, nota que Paulo está trabalhando a carta toda e chega nesse momento fazendo um clamor pela unidade entre duas irmãs que são super importantes para a caminhada da comunidade, porque a unidade delas será um exemplo para toda a comunidade. E, terminando com o que eu pensei começar, uma das palavras que ele coloca aí de unidade, que é uma palavra que aparece só 2 vezes na Bíblia, é essa que está aqui no versículo de número 3. Elas se esforçaram juntamente comigo no Evangelho. Essa palavra só aparece 2 vezes. Uma em Filipenses capítulo 4, versículo 3, que é a que eu li agora. E a outra, no 1, versículo 27, quando Paulo fala que a gente deve lutar junto a luta do Evangelho. E essa palavra é interessante, que pode ser lutar, trabalhar, fazer alguma coisa junto, vem de uma coisa que o pessoal lá de Filipos conhecia, porque Filipos era uma colônia romana, como a gente já viu. Então, havia os jogos romanos. E eu não sei se você chegou a assistir um filme que passa de vez em quando de novo, né? Até cansa de ver que está passando, o tal do Gladiador. Foi famoso esse filme, ganhou um monte de prêmio, aquela coisa toda, né? E esse filme é interessante porque o Gladiador, você sabe, era um líder, um comandante das tropas romanas, e que passaram a perna nele, jogaram para o lado, foi vendido como escravo, aquela coisa toda, e ele volta. Quando ele volta, ele tenta manter em sigilo a sua identidade. E ele está lutando como gladiador lá na arena. E, de repente, inventam uma reconstituição de uma famosa batalha que os romanos aniquilaram o inimigo, acabaram com o inimigo. Então, para fazer bonito, que era um show que ia ser feito, chamaram os soldados romanos para lutar contra os escravos gladiadores, que não se conheciam, não trabalhavam juntos, não sabiam como fazer, ou seja, eles iam ser arrasados. Um pouco antes de entrar na arena, um olha para ele e fala assim: você não é Máximos, acho que é o nome dele, né? Você não é o Máximos? Não, eu sou o Mínimos. Não, acho que você é o Máximo. Ele ficou naquela. É você, não é? Eu lutei com você. Você é um grande guerreiro. Eu sigo com você. E o outro amigão dele, aquele negro altão, falou assim: mas você é o Máximos mesmo? Vamos lá, vamos lá. Daí eles começam a se organizar e entram na arena e falam: tudo que ele falar, nós vamos fazer. E nisso de tudo que ele falar, nós vamos fazer, eles começam a trabalhar como uma equipe. E não como 10, 20 gladiadores soltos na arena, para serem esmagados e aniquilados pelo exército romano. Tudo soldado treinado, tudo gente boa, porque ia mostrar como o romano é bom. E o que acontece? Aquele grupinho que era para ser esmagado, vence a batalha, porque eles trabalharam unidos. Eles não ficaram cada um tentando se defender, cada um cuidando da sua cabeça. Todos trabalharam unidos sob a voz de comando de um homem. Aquela luta é o que fala aqui de trabalhar junto. É a mesma palavra que está aqui. Era a luta que acontecia em arenas, em que se esperava que houvesse uma certa organização entre os que batalhavam juntos. E Paulo fala assim: olha, elas fizeram isso já. Elas sabem fazer isso. É importante lutar assim. Eu lembro quando meu pai levou o Ricardo para assistir a primeira apresentação de orquestra sinfônica que o Ricardo assistiu na vida, né? E o Ricardo ficou impressionado, porque não ia dar certo. Estava tudo sentado lá, esperando começar, entraram os músicos, e ficou fim-fim-fom, tim-tim-tim, barababá, cada um fazendo um barulho diferente, ninguém tocando certo, cada um fazendo a sua, porque cada um estava afinando o seu instrumento, de acordo com a regra ali. Aí deu um toque, todo mundo sentou, entrou um homem lá sem instrumento nenhum, com uma roupa meio engraçada, vai lá na frente, pega uma coisinha, uma varetinha, bate,
todo mundo pá. Faz assim, todo mundo se prepara. E quando ele começa a mexer o braço, todo mundo toca. Instrumentos os mais variados, dos tipos diversos, tocam junto, em harmonia, num som agradável. Deu certo. Porque eles estavam trabalhando juntos, numa única mente. Essas ideias estão dentro desse texto. Tanto da harmonia do trabalho sob a direção de Jesus Cristo, quanto ao trabalho, à luta, à guerra, sob a liderança de Jesus Cristo. A unidade é extremamente importante. Paulo trabalhou isso em Filipenses todo. Ele chega nesse ponto dizendo da importância da unidade na liderança. Nós, pela graça de Deus, temos uma liderança relativamente pequena, são 2 presbíteros e 2 pastores, daí 4 diáconos, aí mais uns quase 15 líderes que participam junto com a gente, aí já começou a crescer, né? E é importante que todos nós estejamos unidos como uma só mente. Porque se nós, como liderança, não estivermos assim, a comunidade não fica... não está pronta para a luta e trabalhar junto e crescer junto. Por isso, o clamor pela unidade de Paulo, nesse texto, se transforma para nós numa oração pela unidade da nossa liderança, para que nós sejamos unidos numa somente em Cristo Jesus, para que, através da nossa unidade, nós contagiemos a comunidade também com essa unidade. Então, que o Senhor nos ajude, para que não sejamos cada um cuidando da sua frente, do seu pensamento, do seu querer, como fala Paulo em 3,19, mas que todos estejamos preocupados em agradar a Jesus Cristo, em seguir Jesus. Ele é o maestro, ele é o comandante, e nós devemos lutar sob as ordens dele. Então, nós precisamos da oração do povo e nós precisamos do cuidado nosso, de uns com os outros. E, havendo alguma diferença, é importante que as pessoas se sentem e se acertem para que pensem concordemente no Senhor. Tá bom? Oremos ao Senhor, porque nós vamos para a ceia. E quando a gente come e bebe, a gente proclama que a gente está unido. Por isso, Paulo, lá em Coríntios, diz que quando eu como e bebo sem estar unido, eu como e bebo juízo para mim. Oremos ao Senhor, nos preparando para a Eucaristia, e logo depois desse momento de silêncio que a gente vai estar orando, nós vamos cantar. E depois eu vou impetrar a bênção e a gente continua mais um pouco aqui, tá bom? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Do início, eu sei que foi pago um alto
na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar, unidos iremos andar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, com todos aqueles que vivem unidos em uma só mente.